Bem, cara, limites aqui, né? Tô vendo uns limitões aqui de limite notável. Já ouviu falar dos limites notáveis? Não. Pô, mas como que o cara me cobra aqui limite notável e não contou pra ti ainda de limite notável? Isso aqui não tem muito o que fazer, é só saber a regra está numa tabela, Uhum, você tem que decorar ela e pronto, entendeu? Existe uma tá bom. tabela de limites notáveis. Deixa eu ver se eu acho uma pra ti aqui. Ah, tabela, limites notáveis. Tem umas boas aí. Acho que é essa aqui que eu gosto. Isso aqui mesmo. Essa daqui você tem que decorar. Pô, mas do cosseno não tá aqui. Curioso. Anyway, vou te mandar mesmo essa aqui que eu gosto dela. Mas é que tem uma que aparece o cosseno também. Tudo que vai estar nisso que eu vou te enviar agora é importante que tu decores, tá bom? Tá bom. São casos assim especiais de limite que não tem muito o que tu fazer. Simplesmente usa o que está na tabela e pronto, beleza? Uhum, tá bom. Vou até abrir minha apostila, que eu sei que nela tem, lá no final do capítulo de limites, é claro. Deixa eu pôr aqui. Muito bem. E limites notáveis, olha, começa falando do seno e. Cadê? Aqui, esse aqui, ó. Esse é o cara, para resolver essas de cosseno, tá vendo? Não tem Uhum, o que fazer, você só decora e pronto, entendeu? Não tem tá muito o bom. que fazer aqui. É só decorar e pronto. Então, por exemplo, aqui, qual que é a resposta da primeira? Você simplesmente diz que é zero por causa do limite notável. Tá bom. Eventualmente, tu vai ter uma técnica aí chamada L'Hopital, que Uhum, ela resolve limites fazendo derivadas. É uma técnica muito poderosa para resolver limites. Mas, muito provavelmente, se tu estiveres fazendo uma prova de limites, uma prova que te pedem para resolver o limite, eles não vão deixar você usar o L'Hopital. Provável, não sei como é teu professor, né? Mas, de uhum, modo geral, é isso. Beleza? Então tá bom. beleza. Beleza. Então tá bom. Ali ele tá mandando outra parecida. Tem uma vez que tu tens o limite notável, tu pode usar o limite notável e propriedades para resolver situações parecidas. Por exemplo, essa questão B é muito parecida com a questão A, certo? Uhum, Isso. Então a gente vai adaptar a questão B para conseguir aplicar o limite. Olha só, x ao quadrado embaixo, né? Então, o que que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 1 sobre x vezes o limite notável. Por quê? Porque eu não sei quão bem você está de matemática básica, mas se a gente multiplicar essas duas coisas aqui, vai ficar igual a isso, certo? uhum, Porque um não muda nada, né? Então, em cima uhum, dane-se. E embaixo, né, tu tem x vezes x, x ao quadrado, né? uhum. Então tá bom. Então, você tem que concordar comigo que isso que eu acabei de escrever é a mesma coisa que está escrito no B. Muito bem. E agora, né, a gente pode usar uma propriedade de limite. A propriedade é o seguinte, grava aí. O limite das multiplicações é a multiplicação dos limites. O limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Então, em outras palavras, eu posso fazer o seguinte: eu posso copiar isso, vou apagar esses carinhas aqui, e eu vou fazer dois limites que se multiplicam, entendeu? Uhum. Porque o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Esse cara aqui, você já sabe qual é a resposta. É o limite notável da zero, certo? Uhum. E o que que vai acontecer agora? Se você simplesmente colocar o zero aqui, vai ficar um dividido por zero. E aí, você sabe quanto é um dividido por zero? Opa, deixa eu jogar isso pra cá. Não, não Você sabe existe, né? Mas no limite infinito. é infinito, exatamente. Então, daí você olha assim, ah, beleza, então vai ficar zero dividido por infinito. Zero dividido por infinito. Isso pode? Pode, não pode? O que que você acha? Eu acho que tem indeterminação aí, né? Boa, isso mesmo, indeterminação. Muito bem. Então, a gente não consegue resolver do jeito que eu fiz aqui no primeiro momento, né? Tudo que eu fiz está Uhum. certo, mas nisso a gente chega numa indeterminação, né? Tu fica com infinito vezes zero que você não sabe o que é. Ah, muito bem.
Muito bem. Então, tendo em vista isso, sabe como fazer? Tem ideia? O que tu pode fazer? O que o professor deixa fazer? Hum, Dá pra botar um quadrado aí, alguma coisa em cima, sei lá. Por coisas ao quadrado? É, pra tentar ir naquele seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, alguma coisa nesse sentido. Ah, é uma possibilidade. Bem, mas para isso você teria que multiplicar em cima e embaixo por cosseno ou seno, alguma coisa assim, né? Uhum. Bem, Provavelmente por cosseno, é, por cosseno embaixo, sei lá, mas é, não sei se vai adiantar. você poderia multiplicar pelo conjugado também, existem muitas possibilidades aqui. Uhum. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa multiplicação aí, ver no que rola. Vamos usar uma identidade trigonométrica que eu acho que vai ajudar bastante. Acho que uma propriedadezinha trigonométrica ajuda bastante aqui. Bem, então vamos falar assim, não funcionou aqui. Não funcionou. Mas você está no caminho certo, tem que usar propriedades trigonométricas. Agora, a propriedade trigonométrica que tem que usar aqui, talvez tu nem conheça, mas ela é muito importante para resolver limites também, integrais também, que é essa aqui, ó. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno de 2x dividido por 2. Eu já vou te enviar no WhatsApp um arquivo que tem todas as propriedades trigonométricas que tu precisa saber. Deixa eu mandar aqui. Esse arquivo aqui é maravilhoso. Muito bem. Agora, com isso em mente, né, a gente consegue reescrever o nosso limite em termos de seno ao quadrado, né? O nosso limite é esse cara aqui. Deixa eu copiar ele aqui embaixo, que já está longe, né? Mais especialmente, agora eu não quero deixar esse cara aparecendo, já que não funcionou, o jeito mais óbvio. Isso só te mostra uma coisa, né? Só te mostra que às vezes tu vai resolver um limite, faz as contas certo, mas mesmo assim você não chega na resposta porque não é o que era necessário para cortar a indeterminação, tirar ela do problema. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer esse cara se misturar com esse cara aqui. Veja, eu posso dizer simplesmente que pela propriedade, por essa propriedade aqui, fica uma propriedade, então vamos colocar própria, você pode dizer que 1 menos o cosseno de x, que é o que a gente tem no nosso problema aqui, é igual a 2 seno ao quadrado de x sobre 2. Por quê? Uhum. Porque na propriedade aparece 2x, certo? Mas a gente não tem 2x aqui, a gente tem x. Então, por isso, teve que dividir por 2, entendeu? Uhum. Beleza. Então, agora eu consigo reescrever o meu limite, né, o limite que eu quero resolver, como limite de x tendendo a zero de 2 seno de x sobre 2 sobre x ao quadrado. E isso aqui já é mais interessante, porque se tu olhares a tabela que eu te enviei, tem um limite notável que é igual a esse cara aqui, né? Eu já te enviei uma tabela de limite notável. Tem um limite do seno lá, lembra? Uhum. Se você olhar lá, você vai ver, ó, esse cara aqui. Tudo bem. Então você pode ver que agora o nosso limite está bem parecido com esse cara. A gente só precisa fazer algumas adaptações. Como é que a gente vai adaptar isso aqui? A gente pode. Tá, faltou um quadrado aqui, né? Porque a propriedade tem um quadrado. Uhum. Faltou escrever o quadrado, tudo bem. Agora o que que a gente pode fazer aqui? Primeira coisa, constante pode ir para fora do limite. Se eu estiver falando Uhum. alguma propriedade que
que tu não conheça, tu me fala que eu dou um passo para trás, tá? Alguma coisa que tu não entender e tal. E veja que os dois carinhas aqui estão ao quadrado, né? Pra Então separar em duas partes, né? eu posso, na verdade, escrever todo mundo ao quadrado. Opa. Opa. Daí, tudo isso ao quadrado, pegou a ideia? Uhum. Exato. E existe uma propriedade de limite que me permite jogar o limite para dentro desse parênteses ao quadrado. Então, eu vou copiar esse cara aqui, vou puxar esse cara para cá, aqui para cá. Pronto. É uma propriedade. O limite pode entrar para dentro de quadrado, para dentro da raiz, para dentro de funções especiais como o logaritmo, a tangente, o seno, cosseno, etc. Mas a gente só precisa disso aqui e adaptar um pouco para resolver. Só precisa se adaptar um pouco. Por quê? Porque eu ainda não consigo resolver esse limite, porque o limite notável que eu mostrei para você, ele apresenta o mesmo cara em cima e embaixo, né? Uhum. Então eu precisaria que esse cara fosse x sobre 2. Mas Vai não ser tem 2x problema. sobre 2, né? Eu posso fazer aparecer o x sobre 2 aqui, né? Não tem segredo. Uhum. É só eu, por exemplo, dividir por 2 aqui, só que eu também tenho que dividir por 2 aqui. Uhum. Então, olha só o que vai acontecer. Vai ficar 2, vai ficar bem grande isso. Vai ficar 2, o limite, x tendendo a zero, daí vai ficar seno de x, vou fazer até assim, ó, seno de x sobre 2 por 2 dividido por x sobre 2. Dividir todo mundo por 2 não muda nada, né? Você mantém a igualdade. Uhum. Certo. Beleza, então legal. Agora esse cara está igual ao cara aqui de baixo, porém esse 2 tem que sair para fora. Esse 2 está ao quadrado. Então ele vai sair para fora como um 4, como um 2 ao quadrado, que é 4. Certo? Uhum. Isso é uma propriedade de álgebra, não tem nada a ver com cálculo exatamente, né? Como você tira um número para fora nessas condições, ele vai sair dividindo, né? E você vai ficar aqui com, eventualmente, 2 sobre 4 é um meio, né? Uhum. Muito bem. Então, a gente já consegue chamar esse cara aqui de um meio. E esse cara todo aqui é quem? É um. O limite notável nos diz que quando você tem essa situação aqui é um. Ah, professor, mas aqui tem um x. Não importa. Não importa o Uhum. que tu tem ali, entendeu? Contanto que seja igual, tá valendo. Se fosse um x mais um e x mais um, beleza. A propriedade tá batendo. Então, pronto. A resposta, no fim das contas, vai ficar igual a um meio. Beleza? Beleza. Entendido? Então tá bom. Uhum. Gostei, gostei, gostei. Limites notáveis. Muito bem, cara. Eu não acho que seja válido apenas eu ficar resolvendo contas, porque daí vai, né? Vai virar um vídeo do YouTube, entendeu? Uhum. Portanto, eu tenho uma proposta para ti aqui. Eu tenho esse limite para que tu faças. Já deu para perceber que ele é uma indeterminação. Uhum. Só que ele sai com esse mesmo limite notável do seno que eu estou te mostrando aqui. Tu vai ter que fazer passos parecidos com o que eu fiz, tá bom? Uhum. Eu vou salvar o que eu acabei de fazer e te mandar para que tu olhes, né? E eu posso te dar uma dica ou outra, mas eu gostaria que você tentasse fazer sozinho, tá? Se tu não conseguir em cerca de 5 minutos, eu te mostro como é, mas é importante que tu tente um pouco, tá? Tá bom. Eu vou te enviar aqui e eu vou te dar a dica. Qual que é a dica? Perceba que dentro dos senos, né, tu tens AX e BX, né? Você precisa que estes caras, esse cara aqui, fique dividido por AX também. Uhum. E esse cara aqui fique dividido por BX também. Então, de alguma forma, você tem que multiplicar, né, e dividir o AX e o BX, né? Da mesma forma que aqui eu dividi 2 em cima e embaixo, né? Uhum.
Você vai ter que fazer isso com o AX e com o BX, tá bom? Tá bom. Essa é a dica. Bem, eu tenho certeza que você consegue, mas se você não conseguir, não tem problema. Eu só vou querer que você bata uma foto de tudo que fez, tá bom? Tá bom. Eu preciso ir no banheiro rapidinho e na volta Tranquilo. você me manda já o que tem e boa sorte aí. Eu já te enviei também o que precisas para olhar lá. Tá bom. Fechado.
Opa, e aí, conseguiu fazer alguma coisa? Quase, peraí. Sério? Poxa, cara, você tá bem limite, então. Mas eu não entendi. O seu exame já vai ser em março? Cara, é que o mestrado é por trimestre, daí é caos. Ah, mestrado. Deixa eu tentar enviar aqui o que eu fiz. Peraí, deixa eu dar um jeito mais fácil. Tava Tem vendo 2 semanas, aqui. cálculo 1. É, aí já teve prova, lista, tudo. Entendi. Olha só, você tem um tablet, né? Um Tem, tablet. Você está escrevendo no tablet que você está tendo aula comigo, né? é isso. Dava pra gente fazer o Jamboard, eu conseguiria ver você fazendo isso. Talvez na nossa próxima aula ou algo assim. Fica mais confortável. Um Jamboard é tipo uma tela onde eu Tá, consigo escrever, você escreve em cima, entendeu? Ela é um tá bom. pouco. Ela não é tão boa assim quanto esse software que você está usando, mas seria interessante. Bem, fica para a próxima. Quando tu tiveres o computador também, dá para juntar tudo, fica bem legal. Uhum. Show de bola, velho. Só que eu acho que tá um pouco errado. Vamos ver. Você multiplicou por A. Bem, você Depois eu poderia multipliquei cortar os por B. X, né? Você poderia cortar É o X em verdade. cima e X embaixo, daí ficaria B sobre A. Daí ficaria tudo certo, tá vendo? Fechou. Show de bola. Então, até porque, você fez desse jeito, é um jeito bem funcional. Vai ficar B sobre A. Perfeito. Então vamos pegar mais uma da lista aí. Opa, deixa eu fechar aqui. E esse aqui. Temos um cara que também é um limite notável que eu tô achando. É difícil lembrar todos de cabeça. Esse aqui. Tem um limite parecido com esse, com certeza. Tá? Lá naquele arquivo que eu te mandei, tem um que envolve exponencial, né? Tá achando Uhum. aí? Olha lá, olha lá. Tem exatamente esse cara, dá Então, é exatamente esse cara, né? Beleza. Uhum. Então,
Viu? Isso aqui era a notinha garantida aí. Se tivesse só decorado as paradinhas, né? Uhum. Bastante coisa aí que decorando ajuda. Vamos ver esse aqui, bem feio, né? Bem feio, nossa. Não sei se ele é uma indeterminação ou não. A primeira coisa que você sempre tem que avaliar é se você está falando de uma indeterminação ou não. É, em cima vai dar zero, né? Embaixo vai dar zero, ln de um. Não sei quanto é ln de um. Além de um é zero. É zero, então vai dar uma determinação. E É, vai dar em cima zero, né? Vai dar um elevado a um menos um zero. Um menos um zero, mais zero, zero. é isso aí. Ah, muito bem. Nós vamos ter uma indeterminação. Muito bem. Vamos, né? Se você joga, vai ficar zero sobre zero, perfeito. Nós poderíamos fazer L'Hopital. Me diz uma coisa, você já ouviu falar de L'Hopital? Já deriva em cima e embaixo, né? Será que vai poder usar na prova? Cara, acho que sim. Acho que sim. Hum, porque essa aqui é bem feia. Eu acho que só, É, só L'Hopital aqui para essa desgraça é. aqui. Por exemplo, esse cara aqui, ele é muito ruim de derivar, esse carinha aqui, ó. Vai ser x vezes x, n. Não, x vezes x elevado a x menos 1, né? Não, não é É só isso isso, não. né? Não é só isso não. Ah, não, é cadeia, Porque né? é tipo uma regra da cadeia, exatamente. Na verdade, né? Eita, desliguei alguma coisa. Eita, voltou. Na verdade é o seguinte, existe um limite, ou melhor, existe uma derivada na tabela de derivadas que é uma derivada que você tem que decorar, né? É importante. Deixa eu te mandar a minha tabela de derivadas. Está na mão já. Daí tem uma que é assim, u elevado a v, um negócio assim, onde u e v são funções de x. Então, u elevado aqui, ó, u elevado a v, a 8. Uhum, Então, essa regra que a gente tem que seguir aqui, que a derivada é v, u na v menos 1, derivadinha de quem está dentro. Porque aqui ele faz um caso super genérico uhum, de uma possível função que dependa de x, entende? Mas aqui a, uhum, a nossa função é o próprio x, daí fica mais fácil. Vamos pensar assim, quem que é, se a nossa f, ela é x na x, a derivada vai ser, de acordo com a regra aqui, vai bem, ser x é que eu vezes não, x. é que eu não peguei a função. Poxa, eu tô meio lerdo hoje, desculpa, cara. É estresse que eu tive agora há pouco. Tava tentando reorganizar umas aulas aí, o pessoal não. Isso, eu não tenho secretária, é uma desgraça. Graças a Deus tem muita aula, mas às vezes a gente se perde assim, né? Sem secretária fica complicado. Então, V quem é? O próprio X, muito bem. Né? Porque o Uhum, V é o cara de cima ou é o cara de baixo. Agora sim. X vai ficar x menos 1, vezes a derivada de x, que é 1, mais uhum. x na x, ln de x vezes 1 também. E agora Tá dá bom. para dá para juntar isso aí, né? Porque esse cara é x elevado a x, Uhum. então a gente fica com uma simplificação aqui. Fica x elevado a x que multiplica 1 mais o ln de x, certo? Porque se você deixar o x elevado a x em evidência aqui em cima, você chega nesse cara, Verdade, certo? verdade. Muito bem. Então o cara de cima está derivado, essa parada aí. Agora, o de baixo é bem facinho de derivar, né? Será que você consegue derivar para mim a parte de baixo? Vai dar menos um e um sobre x. Pô, você tá fera em derivada, hein? Pô, x tendendo a menos 1 pela esquerda, né? Muito bem. Hum. Então vai ficar este mano aqui. Vamos torcer para que a indeterminação já tenha desaparecido. Dividido por menos 1 sobre x. Beleza. Agora a gente tem que jogar de novo o valor e vai ver se dá pau, né? Uhum. Ah, Eu acho que vai dar um em cima, né? vai E dar. embaixo vai dar menos. Vai dar zero embaixo. Vai dar. É verdade, vai dar um em cima e zero embaixo.
Vai dar infinito. Infinito, exatamente. 1 elevado a 1 é 1, gente. 1 é 0. 0 infinito, muito bem. De boa, né? De boa. Muito bem. Então tá bom, meu querido. Mais um limitão feito aí que eu acho particularmente que só dá para resolver humanamente, assim, por L'Hopital. Boa. Tínhamos uma outra com beta em cima, alguma coisa assim, que eu acho que vai seguir a mesma linha. Então, vamos deixar para lá. Vamos logo para a questão 2, que já é um outro assunto. Já fizemos bastante limite, né? Uhum. Eventualmente você pode tentar fazer a que ficou faltando aí Uhum. e me trazer, né, a dúvida, se tu tiver, ou me traga a resposta certa dela. Então, descubra condições sobre os parâmetros ABCMN para que seja contínuo, seja derivável. E aí, sabe as regras? Contínua, deixa eu lembrar. Contínua, o domínio tem que ser. Não, para ser contínua, ela tem que ser. Calma, peraí. Tem que ter 3 passos para ela ser contínua. Tem a ver com ela ser definida no ponto que tu está avaliando, Isso. que o limite exista no ponto que tu está avaliando, e E da que esquerda e a direita seja igual. o limite é a esquerda e a direita ser igual, mas a questão é a Tá seguinte: bom. daí o limite e o valor da função no ponto tem que ser o mesmo. Fechado. Às vezes não é, isso não acontece, né? Então é isso, o limite tem que Uhum. existir, a função tem que ser definida no ponto, o limite tem que ser o mesmo. Então, muito bem. Sendo assim, nós temos que, primeiro, verificar. Passou na questão da definição no ponto? Passou. Porque ela está dizendo aqui, ó, no 1, que é o valor que nós vamos avaliar, existe função, Uhum. né? Você coloca lá o x igual a 1 e pronto, você tem uma respostinha. Agora, para que exista o limite e, por consequência, ela seja contínua, né, é necessário que o limite pela esquerda seja igual pela direita. Então, você vai ter que fazer o limite desse cara de cima e esse cara de baixo. Claro que tem letras Uhum. genéricas ali, então a gente vai ter que igualar essas letras, provavelmente. Então, Uhum. a gente vai dizer na prática que A mais B mais C igual a M mais N. Ok? Uhum. Muito bem. Bem, essas são as condições dos parâmetros. Não tem muito o que fazer além disso, entendeu? Não dá para achar o valor de A, achar o valor de B, porque são muitos parâmetros para poucas, ou melhor, são muitas variáveis, né, para poucas equações. Uhum. Porque na matemática é assim. Para você achar o valor de n incógnitas, você precisa de n equações. Beleza? Uhum. Beleza, então essa é a resposta da A. De cara, sim, é isso que você precisa, só isso. Tá bom. E na B, você imagina o que que precisa para ser derivável? Tem a ver com a derivada, né? Uhum. E aí, o que que é? Pra ser derivável no ponto. Veja, se para ser contínua, você teve que ver se a função Contínua, né? existe. Para ser contínua, você teve que ver se a função existe. Pela esquerda e pela direita são iguais. É isso que tinha que ver, né? Uhum. Então, para ser derivável, pela esquerda e pela direita, tem que ser a mesma derivada. Tá bom. Então, você deriva a esquerda, vai dar 2ax mais b, e deriva a direita, vai dar m. Certo? Uhum. Como nós estamos pensando no ponto x igual a 1, Vai ser 2A mais B igual a M. isso, muito bem. Fácil essa, né? Dava para fazer, né? É, dá. Muito bem. Deixa eu só lembrar o conceito. Sim. Eu não sei até onde tu conseguiu fazer as coisas nessa prova, né, e tal. Essas Eu vou pegar hoje questões. a prova, vou ver a prova hoje, na real. Ah, tá. Beleza. Vamos ver esta aqui. Supõe inicialmente que o tempo seja discreto. O valor de um montante P após T anos é dado por. E que a taxa de juros? Já a taxa
Entre dois períodos, T mais T. Ó, isso aqui tem a ver com derivada pela definição, tô achando. Tem a ver com a derivada pela definição. Ah, faltou a pergunta, né? Não copiei a pergunta. Mostre que o resultado, quando a diferença entre dois períodos tende a zero, é da E na R. Caraca, bem louco isso aqui. Pô, questõezinhas complicadas para um curso que não é de exatas, né? Faz o quê mesmo? Economia. Pois é, nada a ver, né, velho? Você não vai precisar dessas coisas aí a princípio. Economia, poxa. A economia que faz contas é a microeconomia, né? Cara, ultimamente macroeconometria tá com conta pra caralho. Depende muito Ah, do campo da escola, da faculdade. entendi. Deve ser keynesiano aí. Não, esse cara é o oposto. Esse cara O é Keynes não fazia conta? E os bem multiplicadores, né? menos. Bem Ah, menos, é mais conta de mais e menos. entendi. Multiplica, divide. É, bem mais simples. Imagino que o Keynes seja um negócio meio simples assim. Escola de Chicago, vocês viram alguma coisa aí? Mais pra esse lado aí, cara. Pra galera da microeconomia. Depois de aquele pedaço lá de Valhalla, essas porra. Entendi. Pô, legal, cara. Eu acho muito massa a História a gente economia. não tem nada, cara. De quê? O curso não. História não tem nada, assim, no curso inteiro. No mestrado inteiro, acho que não tem uma matéria de história. História da economia? Zero, é. Daí fica complicado, né? Como é que vocês não vê a merda que deu com o keynesianismo? Porque, pô, depois de 1971, a economia mundial virou uma merda, né? Fala sério. Pois é. Depois que o dólar deixou de ser lastreado, os caras começaram a imprimir pra caramba. É ridículo. Eu tenho um canal onde eu já resumi, sei lá, uns 50 ou 100 livros de economia já. Mas tudo Aham, escola austríaca, sabe? Escola austríaca e de Chicago. Eu acho muito massa. aham. Pode crer, meu velho. Bem, então tá, né? Esse problema aqui é um problema bem chatinho. Mas ele está te dizendo para que você faça um aumento delta S no seu valor, né? Bem, para fazer esse aumento delta S, né, que ele está pedindo aqui, ele quer que você encontre o delta S, você vai falar então que o delta S, vamos colocar aqui A, porque essa é a questão, ó, delta S, ele vai ser igual ao S de T mais delta T. É porque o S depende de T, certo? Uhum, Isso. Então, onde tiver T, agora eu vou colocar delta T. T mais delta T, na verdade, né? Onde tinha T, agora eu vou colocar T mais delta T. Eu estou colocando o que eu posso chamar de incremento de tempo. uhum, Tempinho a mais ali. Muito bem. Ah, só que como o delta é final menos inicial, né? Faltou escrever um negócio aqui. Todo delta, seja na física, seja na matemática, é final menos inicial. Então é o final, ou seja, depois do incremento e o valor que tinha antes mesmo, né? Que nem como se você tivesse, sei lá, querendo calcular a distância entre dois lugares na BR. Assim. Então tem o uhum, quilômetro, você está no quilômetro 40 e você saiu do quilômetro 20, ou melhor, quilômetro 30 que seja. Quantos quilômetros você andou? Só fazer a subtração, você vai ver que andou 10 quilômetros, certo? Isso o que certo. que foi? Isso foi o seu deslocamento, ou seja, seu delta D, a variação de quanto você andou, o deslocamento. Então, delta na matemática, na física, é sempre essa coisa aí, é o final menos o inicial. Então, quem que seria o delta S? O S final, que é o S após o incremento, menos o S inicial, que é o S no instante T mesmo, onde tudo começa. Uhum, Beleza? Beleza. Então, se está tudo entendido, vamos aqui colocar o nosso S de T, que o enunciado falou que é esse cara aqui, certo? certo. Muito bem. Então, tá aí. Esse é o delta S, esse cara aqui. Agora, né, veja que ele está falando para a gente descrever esse R aí, né? Como o Uhum, R ele é delta S sobre S, então a gente vai ter que fazer essa divisão, né? Vamos colocar o que nós acabamos de encontrar, que é o delta S em cima.
E agora vamos dividir por S, de T, que é só esse carinha aqui, né? Por quê? Porque tá dividindo por S aqui, certo? Uhum. E veja que tudo isso ainda está multiplicado por ΔT, né? Porque embaixo tem o ΔT. Ah, professor, mas o S está aqui, tá aqui. É, mas tu sabe, tenho certeza que tu sabe a matematiquinha básica aqui. Uhum. Daria para escrever dessa forma, certo? Certo. Então tá aqui o S, né? Tá aqui o ΔS, tá Uhum. aqui o T. Ah, pronto. Show de bola, meu velho. Show de bola, show de bola. Ó, se não estiver acompanhando, é só falar, velho. Não, tá tranquilo. Agora a gente pode simplificar um pouco. Dá pra matar o. Não, não dá. Bem, eventualmente dá, né? Por quê? Porque você consegue deixar em evidência o P, 1 Ah, mais P1 I, mais I. É, dá dá para pra deixar em matar. evidência, né? Putz, tá acabando aqui o espaço, que desgraça. Ah, que merda. Deixa eu tentar copiar e levar para outra folha aqui. Que azar, hein, cara. A folha não dá para ampliar? Copiar aqui. É o que deu para hoje. Eu vou salvar. Vou abrir outra. Vou colocar aqui. Vou copiar lá. De onde veio. Foi aqui que a gente pegou, né? Vou deixar assim. Beleza. É, deixar assim. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos deixar em evidência, né? Como eu havia dito. Uhum. Então vamos por aqui quem tem igual em todo mundo aqui, o elevado a t. Uhum. Aí eu posso multiplicar isso por p de 1 mais i elevado a delta t, porque a gente sabe que Uhum. A soma. soma, exata. Pô, você tá bom demais em matemática básica, velho. Isso mesmo. Menos 1. E aqui embaixo continua o delta t vezes o p 1 mais i t. E daí você consegue cortar. E vai sobrar só o carinha lá, né? Vai sobrar só o primeiro P ali. O problema é que P é um cara que. Peraí. Eu não sei se o P é uma função, eu não sei se o P é uma constante. Acho que deve ser. É um montante, acho que é um número. P é um número? É, porque aí tá pensando em juro, né? Provavelmente. Valor de montante P, é verdade. É um valor de montante. Então é uma constante, vai. É É. um. Então já dava para cortar aqui, né? Todos os P já dava para cortar, porque tem P em todo mundo. A gente já não se Verdade. preocupa com P. Aí vai ficar na real que 1 mais i, delta t menos 1, dividido por delta t. Isso. Mais I, delta T menos 1, dividido por delta T. Perfeito. Eu tenho que É fazer o isso mesmo. limite disso quando vai para zero, né? Na verdade, né? Na verdade, você tem o limite disso, né? Muito bem. Quando o delta t vai para zero, certo? É isso. Daí você tem que lembrar que isso aqui é o esquema da derivada, pela definição. Talvez é difícil lembrar isso, né? A gente não usa muita definição por aí, mas isso aí é a derivada, sabia? Não lembrava, não. É. A, def- a de- a definição de derivada é o seguinte: onde você tem o x, você substitui por um delta x que tende a zero numa função. Então, se você Uhum. quer pegar uma função e fazer a derivada dela pela definição, você tem que fazer exatamente o que a gente fez aqui. Final menos inicial dividido por ΔT. Uma aula de cálculo mais profunda a gente pode falar disso, mas eu te garanto que a gente está falando da derivada, tá bom? Tá bom. Isso aqui é a derivada.
Então você consegue reescrever isso como uma derivada. Derivada de quem? A derivada da função que está ali. 1 mais i elevado a t. Essa funçãozinha. Que o enunciado nos pede em t igual a zero. Bem, quem que é a derivada dessa funçãozinha aqui? Você tem o enunciado dizendo uma coisa sobre esse termo aqui, olha só. Mais igual a E elevado a E. Exatamente. Ele está dizendo que o mais i é a mesma coisa que e elevado a r. É isso que ele está dizendo. Então, a gente pode dizer aqui exatamente isso. Que na prática vai dar igual a r. Ok? Porque eu acho que você lembra que se derivar, né? Se você deriva uma coisa, um e, né? Se você deriva o e, aquele Uhum, coeficiente de cima do e cai para fora, né? Muito bem. uhum, Ótimo. Então, a ideia é essa, né? Uma vez que a gente considera que a taxa de crescimento, essa taxa de crescimento em rosa ali, e de r elevado a t são as mesmas no tempo t igual a zero, né, de acordo com o enunciado, e sabendo que ambas essas funções passam pelo ponto 0 e 1, né? Por que que elas passam pelo ponto 0 e 1? Porque 1 mais i de 0 é igual a 1, e e na r de 0, r, né, aqui é t, então eu coloco 0. Dá 1 também, né? Tudo elevado a 0 é 1. Você pode uhum. concluir o seguinte, você conclui que 1 mais i igual a e na r. Beleza? Então, essa é a Tá aí, relação peraí, de deixa eu ver juros. se eu. Não sei se eu peguei essa aí, peraí. Dá E 1 aqui, elevado a né? E, E aqui também dá 1. E elevado a T, tarará, 1 mais I elevado a 0, 1, beleza. E E elevado a RT, e o T é 0, Isso, também dá dá 1 1. também. Isso. Logo, 1 mais I igual a E elevado a R. É pro nosso caso. Mas é pro caso específico, né? Pro caso específico, por quê? Por causa desse esquema aqui, né? Dessa porrinha do delta, tá bom. Que se tu perceber, uma derivada do logaritmo, né? Do ln. Uhum. Isso. Bem, eu terminei a questão. A gente pode talvez falar sobre esse detalhe aí, que demora um pouco para falar, na nossa próxima aula de amanhã, beleza? Tá Mas bom, eu gostaria que fechado. você tentasse fazer o limite que você não fez e me traga dúvidas de questões, assim, tá? Questões que você tentou fazer e não conseguiu são sempre boas. Tá Beleza? bom, fechado. Show de bola, meu querido. Top aula, tá bem demais, com certeza vai estar bem. Abraço, valeu. Valeu, obrigado.